Nós vamos ler Marcos capítulo 1, do verso 2 a 8, dando continuidade à nossa série de exposições no Evangelho de Marcos. Vamos ler do verso 1 para fazer o contexto mais claro. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Na mensagem anterior, nós vimos como Deus preparou João Marcos para escrever esse evangelho. João Marcos andou com os apóstolos, foi testemunha da vida de Jesus nos últimos anos em Jerusalém, quando ainda era um jovem. Ele acompanhou Pedro e particularmente Paulo e finalmente escreveu esse evangelho com base nas memórias de Pedro, de Paulo e outras pessoas que participavam do círculo evangélico. Depois diz a tradição que ele foi pregar o evangelho em outros lugares, onde foi martirizado pela sua fé no Senhor Jesus Cristo. E esse é o evangelho que ele nos legou. Esses são os escritos dele. Entendemos que são inspirados por Deus, e a inspiração, ela não exclui que o uso de métodos. Esse evangelho é o resultado da pesquisa de Marcos, da escolha que ele fez dos textos, dos eventos e dos acontecimentos, porque ele tinha um objetivo principal. Esse objetivo era, primeiro, fortalecer os cristãos de Roma, a quem esse evangelho primeiramente foi destinado. Aqueles cristãos passavam por diversas tribulações. Esse período em que o evangelho foi escrito era um período em que já começava a hostilidade, já tinha hostilidade dos judeus, mas também agora vem dos romanos. Era preciso fortalecer aqueles que eram perseguidos pela fé em Cristo Jesus. Marcos também queria dar aos cristãos material para defender o evangelho, como se fosse uma espécie de apologia. Eles estavam em Roma, os leitores originais. Roma era a capital de um império que valorizava o poder, o domínio, a autoridade, e a mensagem dos cristãos parecia ser uma mensagem fraca, porque o Messias, o Salvador do mundo apresentado pelos cristãos, era um carpinteiro pendurado numa cruz, que tinha sido rejeitado pelo seu próprio povo, condenado pelas autoridades. Então, para a cabeça romana, que estava acostumada com o César e todos aqueles poderes, o exército romano, a maior força na terra, a ideia de um salvador do mundo, fraco e pendurado numa cruz, era uma coisa muito estranha. O evangelho de Marcos, então, é uma apologia, é uma defesa da cruz de Cristo, porque aqui ele teve que morrer. Marcos apresenta Jesus como o poderoso Filho de Deus. Ele enfatiza as obras de Jesus, ele enfatiza as ações de Jesus. É um evangelho de ação, ele é rápido o tempo todo, né? Ele está dizendo, e então, e logo depois. Ele fala a vida de Jesus como se não tivesse uma única pausa, porque ele quer mostrar como Jesus, pelos seus atos, curas, sinais e prodígios, e também pelas suas palavras, demonstrou e mostrou que ele era o poderoso Filho de Deus. Nós estamos aqui na primeira parte do Evangelho. O Evangelho tem 3 grandes partes que nós iremos ver durante o tempo que faremos a exposição. Nessa primeira parte, que nós vamos chamar da parte introdutória, Marcos narra a preparação de Jesus para o seu ministério. E são 3 eventos que ele registra que serviram para preparar o caminho de Jesus, para que Jesus começasse o seu ministério. Primeiro, ele narra o surgimento de João Batista, que é o que nós vamos ver hoje. Está aí do verso 2 até o verso 8. Depois ele fala do batismo de Jesus no rio Jordão, que nós veremos próximo domingo, se Deus quiser, ou na próxima vez. Próximo domingo já é carnaval, né? Então vai ser no outro.
então de 9 a 11. E a terceira fase da preparação de Jesus é quando ele é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, e ele vence aquela tentação. Marcos, então, narra esses 3 episódios como uma preparação para o surgimento de Jesus no cenário da história religiosa da Judéia. O alvo dele é mostrar que Cristo estava apto para exercer o ministério que exerceu, porque ele é o cumprimento de profecias, isso vai ficar claro quando nós estudarmos agora. Ele recebeu a aprovação pública de Deus no batismo, quando o Espírito Santo veio sobre ele, e ele venceu o diabo, portanto, é o homem vencedor. Se ele venceu o diabo na tentação do deserto, ele pode libertar aqueles que estão escravos do diabo. Vamos então nos concentrar nessa primeira parte, que é o surgimento de João Batista como preparador, o batedor, o precursor do ministério da pessoa do Senhor Jesus Cristo. João introduz João Batista de uma maneira muito abrupta, está aí no verso 4, Apareceu João Batista no deserto. Ele não diz quem é, não explica de onde veio, apenas diz que João Batista apareceu no deserto batizando. É porque Marcos está pressupondo que os seus leitores, eles já tinham conhecimento a respeito de vários desses fatos. Por isso que ele omite o nascimento de Jesus, ele omite aquelas narrativas da infância que você encontra em Lucas, que você encontra em Mateus. Ele já entra no assunto, porque Marcos está interessado em mostrar que o Cristo que foi crucificado é o poderoso Filho de Deus. Então o foco de Marcos é no ministério de Jesus. Ele já começa simplesmente dizendo: apareceu João Batista pregando no deserto. Mas quem era João Batista? Apenas para que nós lembremos. Os pais de João Batista eram idosos. O pai era um sacerdote chamado Zacarias, e a mãe Isabel era estéril. Queriam muito ter um filho, eram justos, andavam no caminho de Deus. A história deles está no Evangelho de Lucas, de 8 a 23. E um dia, enquanto Zacarias ministrava no templo, apareceu-lhe um anjo do Senhor, que disse que ele teria um filho, embora em idade avançada, e que esse filho seria grande diante de Deus. Ele faria o voto de Nazireu, ou seja, ele não cortaria o cabelo, não beberia vinho nem bebida forte, que seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, e que ele seria o cumprimento da profecia de Malaquias a respeito do profeta Elias. O profeta Malaquias tinha falado que Deus ia mandar o profeta Elias antes da chegada do Messias, e que esse menino, portanto, iria na frente do Messias, preparando o caminho para a chegada dele. João era primo de Jesus, o João Batista, e era cerca de 6 meses mais velho do que João Batista. E depois de algum tempo, depois de alguma idade, ele vai morar nos desertos da Judéia, quando cresceu, e lá ele vivia uma vida de ermitão, vivia uma vida solitária nos desertos, em comunhão com Deus, provavelmente estudando a palavra de Deus, se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre e se vestia de roupas feitas de pele de camelo. Aos 29 anos de idade e 6 meses, João Batista então aparece aqui. Esse verso 4, aliás, João Batista no deserto aparece pregando. Ele tinha 29, quase 30 anos de idade, tinha vivido em toda aquela região, era um desconhecido completamente dos judeus, porque ele vivia isolado, mas agora Deus o levanta. Chegou o momento de João Batista cumprir aquilo que o anjo havia dito a seu pai cerca de 30 anos antes. Em que sentidos, então, essa aparição de João no deserto pregando, ela prepara o caminho para Jesus? Eu quero destacar 3 pontos aqui do texto que mostram isso aqui, como a chegada de João marca ou prepara o caminho para Jesus. Primeiro, porque o próprio surgimento de João Batista pregando do jeito que pregava ali no deserto já era um sinal para os judeus interessados na vinda do Messias, de que os tempos anunciados pelos profetas havia chegado. Veja que aqui nos versos 2 e 3, Marcos faz 3 citações do Antigo Testamento, todas elas se referindo à chegada do precursor, daquele que viria antes de Jesus. A primeira está aí no verso 2. No verso 1, Marcos diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías.
Ou seja, Jesus principia o seu evangelho conforme está escrito no livro do profeta Isaías. E aí ele faz uma citação no verso 2, que na verdade é de Malaquias. Em Malaquias capítulo 3, verso 1, está dito assim: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Deus falando à nação de Israel. A nação de Israel queria a presença de Deus, e Deus diz: eu vou estar com vocês, mas antes disso eu vou mandar o meu mensageiro que vai preparar o meu caminho. Essa é uma citação do profeta Malaquias. E logo em seguida, Marcos acrescenta uma outra profecia do profeta Isaías dessa vez, que é no verso 3: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O profeta Isaías, falando da parte de Deus, profetiza que a voz, Deus mandaria uma voz no deserto, que haveria de preparar lá nas veredas, lá nas brenhas, lá nos sertões lá do deserto, o caminho para Deus. Alguns perguntam, mas então se a citação do verso 2 é de Malaquias, por que que João diz está escrito em Isaías? Parece que foi um erro, não é? Tanto é que alguns manuscritos, depois disso aqui, tentam consertar e riscam Isaías e botam, está dito nos profetas e tudo. Não há problema nenhum. É porque de todos os profetas, Isaías era o mais conhecido. E se você cita Malaquias e Isaías, e você não tem, naquele tempo ninguém usa a precisão que a gente usa hoje, quando a gente vai fazer uma referência num trabalho, num trabalho de final de curso, numa monografia, a gente faz uma referência muito direta, né? Naquele tempo bastava uma indicação de onde você encontraria. Então, ao dizer está escrito em Isaías e citar Malaquias, Marcos está apenas fazendo uso do costume da época. Isaías era o maior dos profetas, e referir-se a Isaías às vezes se referia aos próprios profetas. E se você tem Malaquias e Isaías junto, cita o maior, que é Isaías. Então não há nenhuma dificuldade com isso. O ponto é que tanto Malaquias quanto Isaías, eles haviam profetizado que Deus, antes de vir pessoalmente estar conosco, Ele mandaria alguém que iria preparar o caminho dele, uma espécie de batedor, alguém que vai na frente abrindo picada, para que passe então aquela figura principal. E eu disse que tinha uma terceira citação. Essa terceira citação, ela é indireta. Lá no profeta Malaquias, no capítulo 4, versos 5 e 6, nós temos o profeta dizendo o seguinte: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa é a última profecia do Antigo Testamento. O profeta Malaquias, que é o último profeta, anunciou à nação de Israel que Deus haveria de mandar o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quem era o profeta Elias? Está lá no livro dos Reis. Elias era um profeta, era um tisbita, era um homem cuja mensagem era uma mensagem de arrependimento. Ele confrontou reis e rainhas idólatras, chamava a nação de Israel ao arrependimento, e ele se vestia de pele de camelo e vivia uma vida de ermitão também. Então, Elias no Antigo Testamento é conhecido por ser o profeta que pregava arrependimento, de uma mensagem radical de conversão, e que chamava as pessoas a se voltar para Deus, e que vivia uma vida austera, uma vida simples, simbolizada por aquela túnica de pele de camelo que ele viria. Pois bem, o Antigo Testamento termina dizendo que Deus ia mandar o profeta Elias de volta para a nação de Israel, para preparar o caminho dele. É claro que não está falando de reencarnação, porque os judeus não acreditavam em reencarnação. A ideia é que Deus haveria de levantar alguém parecido com Elias, ou no estilo do ministério de Elias, e que prepararia o caminho do Senhor. Marcos está se referindo a isso quando ele aqui, no verso 6, ele se refere às roupas de João. As vestes de João eram feitas de pelo de camelo, e ele trazia um cinto de couro. Por que faz essa referência ao vestuário de João Batista? É para conectá-lo com Elias.
lá no Antigo Testamento. Então, aqui você tem mais uma profecia. São 3 profecias cumpridas, 2 de Malaquias e 1 de Isaías, todas elas dizendo que antes da chegada do Messias, Deus mandaria um profeta, alguém ao estilo de Elias, que seria uma voz no deserto e que prepararia o caminho para a chegada do Senhor. Então, quando João surge no cenário, aqueles que estavam antenados, os judeus que conheciam as profecias, diziam: epa, peraí, estou tendo um déjà vu aqui, eu já vi isso em algum lugar, está acontecendo alguma coisa aqui, Deus está agindo, porque aqui está parecendo com as profecias que falavam a respeito do precursor. Então, João prepara o caminho de Deus, o caminho para o Messias, pelo seu próprio surgimento lá no deserto, pregando e chamando as pessoas ao arrependimento. E aqui nós já entramos no segundo ponto, que é exatamente a sua mensagem. Primeiro a sua pessoa e agora a sua mensagem. Nos versos 4 e 6, nós lemos de Marcos aí que João apareceu pregando no deserto. Por que o deserto? O deserto aqui era uma região ao norte de Jerusalém, nas bordas do Rio Jordão. Havia uma parte do Rio Jordão ao norte de Jerusalém, que chegava perto de Qumran, que era extremamente deserto, árido, era seco. E era naquela região que João apareceu pregando. Era um local onde pouca gente morava, quase não tinha pasto. E as pessoas perguntam: por que no deserto? Primeiro, por conta da profecia do Antigo Testamento, voz do que clama no deserto. Segundo, porque deserto é o símbolo na Bíblia do local onde Deus encontra seu povo. É no deserto que Deus testa o seu povo. É no deserto que Deus se revela ao seu povo. É no deserto que Deus salva o seu povo. Uma referência a Israel durante os 40 anos em que estava no deserto. Então, é ali no deserto que Deus estava chamando o seu povo para se encontrar com ele. João aparece então no deserto, chamando o povo de Deus para um encontro com o seu Senhor e Salvador. Diz aqui que João pregava batismo de arrependimento para remissão de pecados. Deixa-me dizer 4 coisas a respeito dessa expressão: batismo de arrependimento para remissão de pecados. Primeiro, esse batismo de João, batizando os judeus, era alguma coisa nova e surpreendente, porque não tinha batismo entre os judeus. A marca da aliança era a circuncisão. Então o judeu circuncidava os seus filhos como parte ou como sinal de que os seus filhos estavam na aliança e faziam parte do povo de Deus. Quem batizava, o batismo entre os judeus era para os prosélitos. Quem eram os prosélitos? Era uma pessoa que não era dos judeus, que de repente dizia: eu quero me converter e me tornar judeu. Então havia todo um ritual em que aquele gentio era circuncidado e em seguida ele era batizado. Agora João chega e diz: mas não é só os gentios que precisam de batismo, não. Vocês judeus também têm que se batizar. E aquilo era alguma coisa inédita, era uma inovação, né? Os judeus ficaram tudo de orelha em pé, curiosos, né? Tem um doido lá no Rio Jordão chamando os judeus para se batizar, e está batizando gente no Rio Jordão. E aí, não é? As multidões foram lá para o deserto para ver o que estava acontecendo lá. João querendo que os judeus se batizassem, quando aquilo era uma coisa que era feita para os gentios, né, os pagãos, prosélitos que queriam se tornar judeus. Então essa é a primeira coisa. A segunda é que nós não temos certeza, apesar da segurança com que alguns irmãos falam, mas a verdade é que nós não temos certeza quanto à forma do batismo de João. Não há nenhuma indicação no texto de como era feito. João batizava mergulhando as pessoas, João batizava conduzindo as pessoas para dentro da água e derramando água na cabeça. Alguns dizem que o verbo batizar, que aparece aqui no verso 4, batismo de arrependimento, ele significa imergir. Batizar significa imergir. E é verdade, tem diversas passagens em que o verbo batizar claramente tem o sentido de imergir. O problema é que há outras passagens em que ele tem o sentido de aspergir. Quer só um exemplo aqui mesmo em Marcos? Marcos capítulo 7. Aqui Marcos está explicando os costumes dos judeus, já que ele está escrevendo para uma audiência de gentios em Roma, não é? Ele está aqui escrevendo e diz assim,
no verso 3, Marcos está explicando o costume dos fariseus. Os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se batizarem. Esse é o verbo no original. Só que como é que foi traduzido? Sem se aspergirem, porque não faz sentido, não é? É claro que o verbo batizar aqui, o judeu vai no mercado, ele compra coisa no mercado, pode ter comida contaminada pelos gentios, então ele chega em casa e ele faz o quê? Ele entra no tanque, é isso? Ele se mergulha num tanque para poder depois comer e tudo mais. É claro que o verbo batizar aqui significa simplesmente se lavar, né? Se lavar, como aparece aqui também, continuando, no verso 4. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como o batismo de copos, de jarros e vasos de metal e camas. Eu fico pensando no judeu batizando uma cama por imersão. É claro que o verbo batizar aqui significa lavar, né? E lavar jogando água, passando água. Então, não é tão simples assim quando alguns irmãos chegam com muita certeza dizendo: não, João batizava por imersão, porque o verbo batizar significa imergir. Calma aí, irmão, vamos estudar o Novo Testamento mais a fundo um pouquinho, né? Com mais calma. Porque o verbo ele é usado em outros contextos, e você vai encontrar em Hebreus também, que o tempo não dá aqui, posso mostrar outras vezes em que o verbo batizar ele é usado no sentido de aspergir e de lavar. Então, não temos certeza, esse é o ponto, nós não temos certeza de que forma João batizava. Por isso que a igreja presbiteriana, ela optou pelo batismo com aspersão, derramar de água, mas aceita se uma pessoa foi batizada por imersão. Nós entendemos que, já que a Bíblia não é clara, que o modo do batismo ele não é relevante para a salvação. Ele não é crucial para a salvação. É crucial que a pessoa seja batizada com água ou em água, em nome de Jesus Cristo, por alguma pessoa, um ministro do Evangelho, que está ligado a uma igreja reconhecidamente evangélica e bíblica. Então, essa é a segunda coisa que eu queria dizer. A terceira, voltando agora para o batismo de João, é que João exigia a condição de arrependimento dos pecados. Quando ele diz batismo de arrependimento, ele está dizendo que o arrependimento das pessoas era a condição para que ele batizasse. E o que é que João queria? João queria que o povo se arrependesse de quê? Ele aparece no deserto pregando arrependimento e o batismo como símbolo desse arrependimento. Mas ele queria que o povo se arrependesse de quê? Na época de João, o povo de Deus, a nação de Israel, havia se afastado de Deus. Os líderes religiosos eram os fariseus, os escribas, os sacerdotes, os mestres da lei, haviam criado regras, haviam criado normas humanas, eram extremamente legalistas, havia hipocrisia no meio daquele povo, e a esperança messiânica tinha sido reduzida a uma esperança nacionalista de um salvador político da nação de Israel. Todo aquele sentido espiritual do Antigo Testamento com relação ao Messias havia desaparecido, e o povo precisava de um retorno para Deus. E João pregava exatamente isso, que eles se arrependessem da sua incredulidade, das suas normas, do seu legalismo, da sua religiosidade falsa, e que de coração se voltasse para Deus. E aos que se arrependessem, e arrependimento significa mudança de mente e de atitude, João então batizava no Rio Jordão. E provavelmente ele exigia que as pessoas confessassem os seus pecados, não é? Porque está dito aqui no verso 5, que saíam a ter com ele toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Ou seja, o judeu, né, na hora que ele aceitava a mensagem de João, que ele cria que João era de fato o precursor, o mandado de Deus, um profeta de Deus, então ele confessava os pecados, provavelmente em alta voz ali, e João então o batizava no Rio Jordão. Esse batismo era um batismo que preparava a pessoa para receber a remissão de pecados. É isso que essa frase significa. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. A remissão de pecados não era João que ia dar, mas era o Messias que estava chegando. Só que para receber essa remissão de pecados, a pessoa precisava se preparar. E como era essa preparação? Arrependimento. Porque sem arrependimento não há remissão de pecados.
Então a remissão de pecados era alguma coisa que o Messias, que João estava anunciando, haveria de dar. Por isso, batismo de arrependimento, para que vocês possam receber a remissão e o perdão dos seus pecados, que será dada não por mim, diz João Batista, mas pelo Messias que está vindo e que vai batizar vocês com o Espírito Santo. Então aqui no contexto, remissão de pecados e batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa, porque era isso que o Messias haveria de fazer. João estava preparando o povo para receber isso, e é assim que, em segundo lugar, ele prepara a nação de Israel para a vinda de Jesus. A pregação de João teve uma repercussão muito grande, não é? Veja aí como diz o verso 5: saía ter com ele toda a província da Judeia, todos os habitantes de Jerusalém. É claro que todos aqui é um exagero, né? É uma forma retórica de falar, porque não quer dizer que cada morador de Jerusalém fechou a porta e vão lá para o Rio Jordão, mas muita gente, e é uma maneira da gente falar, não é? Dizer, ó, todo mundo, né? A gente hoje é uma linguagem coloquial que também os escritores da Bíblia dizem, que é apenas dizer que muita gente, não é cada um, mas muita gente foi para ver João pregar. E é interessante aqui, você tem uma pessoa, se João Batista aparecesse pregando hoje, eu acho que ele não teria nem 5 likes no Facebook dele, não teria seguidores, porque morava no deserto, pobre, se vestia de pelo de camelo, não é isso? E a mensagem dele era de arrependimento. Então quem é que vai atrás de um pregador desse hoje? O pessoal quer ouvir outra coisa hoje, quer ouvir uma mensagem assim de vitória, de prosperidade, de sucesso, resolução dos seus problemas. Se João aparecesse hoje, ninguém daria atenção para ele, porque um falso evangelho está sendo pregado no Brasil. O evangelho que diz que o Messias, na verdade, ele veio para satisfazer as nossas necessidades, resolver os nossos problemas, arrumar um marido, arrumar uma esposa, arrumar um emprego, arrumar um carro, me dar saúde física, quando na verdade o Messias bíblico, para ser recebido, é necessário uma preparação que envolve arrependimento e mudança de vida. E ele veio para me dar remissão de pecados e o batismo com o Espírito. Então há um falso evangelho sendo pregado aí. A mensagem de João nos indica o verdadeiro evangelho. Terceira maneira pela qual o aparecimento de João nos preparou Israel para a chegada do Messias, é que João, na sua pregação, ele dava testemunho de alguém outro. João não pregava sobre si, mas ele pregava sobre uma outra pessoa. E essa pessoa, João diz, que virá depois de mim, ela é maior do que eu. Eu sou apenas um servo. Veja como ele diz aí nos versos 7 e 8. João pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. João claramente estava anunciando a chegada do Messias, e que o Messias que viria depois dele era mais poderoso do que ele. E a ponto de que João não se considerava digno de carregar as sandálias dele. Carregar as sandálias era um trabalho que era feito pelos escravos naquela época. Quando uma pessoa chegava na casa de um judeu rico que tinha escravos, então os escravos corriam para o visitante sentava, os escravos corriam para o visitante, desatavam as sandálias e lavavam os pés dos convidados e ungia com frequência, né? E levavam as sandálias para lavar, pendurar em algum lugar, para deixar, para colocar de novo na hora que o visitante ilustre haveria de sair. João está dizendo que ele não é digno nem de fazer aquele trabalho escravo daquela pessoa que está chegando. Tal é a diferença, tal a glória, a grandeza e o poder daquele que está vindo depois de João. E essa diferença, João destaca, não é a diferença entre ele e aquele que estava vindo depois dele, estava no batismo. Porque o batismo de João, ele diz aqui: eu estou batizando vocês com água, gente. E esse batismo com água, ele não efetua a remissão de pecados, ele não muda o coração, ele é um símbolo do arrependimento de vocês. Mas esse que está vindo depois de mim, ele vai batizar vocês com um elemento muito superior, ele vai batizar vocês de uma forma muito, ele tem um batismo superior, porque ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Ao que João se refere?
Falta-me o tempo agora de ir para o Antigo Testamento e dar a vocês todas as passagens dos mesmos profetas, onde eles dizem que quando o Messias viesse, ele derramaria do seu Espírito, ele derramaria o Espírito Santo sobre a nação de Israel. Mas você pode ver aí Isaías 32:15, Isaías 44:3, você pode ver Ezequiel 11:19, 36:26-27, 37:14, a mais conhecida é Joel 2:28, quando é prometido que Deus, e depois, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, aquela famosa promessa de Joel 2:28, todas elas associadas com a chegada do Messias. Na mentalidade do judeu, quando o Messias chegasse, ele iria instalar um reino de paz, vitória e prosperidade, que era o reino messiânico, que seria caracterizado por um grande derramamento do Espírito Santo sobre a nação de Israel. E é isso que João Batista está anunciando. Ele está chegando e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Ele vai derramar esse Espírito prometido, ele vai cumprir essas promessas. Eu sei que você está perguntando, mas e cadê o fogo? É porque lá na passagem de Mateus e na passagem de Lucas, está dito que a mensagem de João é que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Marcos omite isso, porque com fogo não significa, porque com fogo tem a ver com o juízo de Deus. Deixa-me tentar explicar isso, porque eu sei que tem pessoas que vêm de tradições onde precisa explicar isso aqui. Quando Mateus, por exemplo, diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, o batismo com o Espírito Santo equivale à remissão de pecados. João estava preparando o povo para receber a remissão de pecados, e ele diz, o Messias vai batizar com o Espírito Santo. É a mesma coisa, perdão de pecados e batismo com o Espírito Santo. Mateus e Lucas dizem que ele também vai batizar com fogo. Que fogo é esse? Muitas pessoas pensam que é a mesma coisa, batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. Então, muito crente em reunião de oração, Senhor, me batiza com fogo do Espírito e tal. Eu entendo esse tipo de oração, porque às vezes o fogo é usado na Bíblia como símbolo da ação do Espírito Santo. Só que na mensagem de João Batista, batizar com fogo é o exercício do juízo de Deus contra os ímpios. Lá em Mateus, depois de dizer, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, Mateus acrescenta, ele vai pegar o trigo e vai colocar na sua despensa e vai queimar a palha com fogo inextinguível. Logo no versículo seguinte, explicando o verso anterior. Então o batismo com o Espírito Santo é a remissão de pecados, é a chegada do Espírito Santo na igreja, é a salvação do Messias. O batismo com fogo é a outra coisa que o Messias vai fazer, exercer juízo contra os ímpios, porque a ele Deus deu o poder de julgar no dia do juízo. Então, só para ajudar você a orar, não peça para ser batizado com fogo, por favor. Peça para ser cheio do Espírito Santo, né? Cheio do Espírito Santo. Você deixa o fogo para o ímpio. Deixa o fogo para o ímpio. Eu sei quando as pessoas oram assim que a intenção é boa, elas querem, né, se sentir aquecidas pelo fogo de Deus. O fogo traz a ideia de poder e há, como eu disse, passagens que associam o Espírito Santo com fogo, mas não essa daqui. Batismo com o Espírito é uma coisa, batismo com fogo é outra coisa. Queridos, o que é que nós podemos aprender aqui, já partindo para a conclusão desse texto tão rico? Primeiro, que Deus é fiel e que Ele cumpriu as suas promessas a Israel referente ao Messias. Os profetas anunciaram aqueles tempos e se cumpriu exatamente como Deus tinha dado. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que a chegada do Messias, a vinda de Jesus ao mundo, foi precedida por uma chamada ao arrependimento, porque Ele veio remir os nossos pecados, Ele veio nos dar o Espírito Santo. Por isso, para que nós possamos receber do Messias o perdão de pecados e o Espírito Santo, nós precisamos reconhecer, como João Batista dizia, que nós somos pecadores e que estamos debaixo da ira de Deus. Por isso, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, era a mensagem de João Batista. Por isso é necessário que você, se quiser de fato ser um cristão verdadeiro, se você quiser de fato conhecer o Messias, o perdão de pecados e receber o Espírito Santo, o caminho você começa
Você prepara o caminho para isso pelo arrependimento dos seus pecados, reconhecendo onde você pecou diante de Deus, em que você falhou diante de Deus, em que você tem ofendido a Deus, toma disposição de mudar de vida, prepara o seu coração para que o Messias possa entrar. Terceira coisa que nós aprendemos aqui do texto é que está prometido que o Messias batizaria com o Espírito Santo. É Ele quem dá o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo. Ele que derrama o seu Espírito sobre a igreja. Ele que manda o seu Espírito sobre nós, renovando a sua igreja, firmando a nossa fé, nos dando força para continuar, animando o nosso coração, nos enchendo de alegria e de gozo. É Ele que faz isso. Por isso, se você quer ser cheio do Espírito Santo, o que você tem que fazer é estar próximo dEle. Às vezes o foco é errado, a pessoa quer ser cheia do Espírito Santo e o foco é no Espírito. Não, porque nunca o foco é no Espírito, o foco é naquele que dá o Espírito, que é o Senhor Jesus. Se você andar com Ele, estiver próximo dEle, servi-lo de todo o coração, é consequência automática que Ele vai derramar mais e mais do seu Espírito Santo na vida daqueles que são seus. E essa é a minha palavra final aqui. Talvez você ainda não tenha certeza de que foi perdoado dos seus pecados. Talvez você ainda não tenha certeza da sua salvação. O caminho, segundo a Escritura, é mediante o arrependimento dos seus pecados. A confissão desses pecados a Deus, mudança de vida. E crer no Messias, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Aqueles que já se arrependeram, creram e foram batizados em nome de Jesus, já receberam o Espírito Santo e querem viver uma vida de plenitude. Aquilo que eu já falei para vocês, é Ele quem derrama seu Espírito sobre nós, com todo o poder e autoridade. E é nele, a Ele com quem nós devemos andar e a quem devemos nos achegar. Não é errado orar para que Deus nos encha com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é uma referência à remissão de pecados, portanto é uma expressão que deve ser usada em concordância com a conversão. O batismo, todo crente verdadeiro, ele já foi batizado com o Espírito Santo quando se converteu e recebeu a remissão de pecados. Mas uma coisa é você ter sido perdoado dos seus pecados e ter o Espírito Santo. Outra é você estar cheio desse Espírito, guiado por esse Espírito. E o Messias, Ele é quem dá o Espírito Santo. É em comunhão com Ele e andando com Ele que nós vamos experimentar a plenitude espiritual. Nosso Deus, te damos graças porque mandastes João Batista, preparando o caminho, servo humilde, escolhido e predestinado, eleito por ti desde o ventre da sua mãe, e que cresceu concordando, aceitando, humildemente servindo a vocação eterna, o decreto que o Senhor tinha sobre ele, e voluntariamente, de todo o coração, com todo zelo e humildade, ele ensinou a tua palavra e cumpriu o seu ministério. Te damos graças pela preparação que o Senhor nos deu para o Messias, indicando a necessidade de arrependimento. Te damos graças pela tua fidelidade. Eu quero pedir, Senhor, que todos nós aqui estejamos desejosos de conhecer essa remissão de pecados e essa plenitude espiritual que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Se há alguém aqui que ainda não se arrependeu, eu quero pedir, Senhor, que tu trabalhes no coração dessa pessoa hoje. Se há alguém que está em pecado, com mágoa no coração, rancor, sentimentos impuros, pensamentos sujos, sendo desonesto, traindo a esposa, traindo o marido, ó Deus, que deixe claro para essa pessoa que sem arrependimento não tem remissão de pecados e que é necessário a mudança de vida para que o Messias entre na sua vida e no seu coração. Ajuda-nos todos a viver como cristãos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.